Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marques e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de química orgânica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre classificação de carbonos e classificação de cadeias carbônicas. Mas antes, vamos falar sobre a ressonância. Em algumas moléculas, os elétrons que compõem a ligação dupla, eles mudam de lugar, eles saem dessa ligação dupla e vão para outra parte da molécula formando outra ligação dupla. Esse fenômeno é o que nós chamamos de ressonância. Um exemplo clássico de molécula que sofre esse tipo de fenômeno é o benzeno, que é uma molécula que tem fórmula C6H6, ou seja, 6 carbonos e 6 hidrogênios, como na figura. Isso significa que você pode ter mais de uma forma de representar o benzeno, porque as ligações duplas dele ficam mudando de lugar. Então você tem duas formas de representar a mesma molécula. Por causa disso, era comum representar o benzeno com um círculo no centro, indicando a ressonância. Mas atualmente a IUPAC recomenda que você utilize uma das duas formas para representar o benzeno. Os compostos que contêm essa molécula do benzeno são chamados de compostos aromáticos, porque um químico alemão chamou de compostos aromáticos um grupo de substâncias que foi isoladas a partir do carvão, e depois percebeu-se que muitas dessas substâncias tinham em comum o fato de apresentarem o benzeno, também chamado de anel benzênico. Por isso, as substâncias que são derivadas do benzeno, as substâncias que têm o benzeno, são chamadas até hoje de compostos aromáticos. Agora vamos falar sobre classificação de carbonos. No vídeo passado eu falei sobre cadeia carbônica, que é o conjunto de todos os átomos de carbono que compõem uma molécula. E esses carbonos têm uma classificação. Classificar um carbono é você dizer a quantos outros carbonos ele está ligado dentro dessa cadeia. Nós chamamos de carbono primário quando o átomo de carbono está ligado a um outro átomo de carbono. Quando ele está ligado só a um outro átomo de carbono. Então nós chamamos de carbono primário. Quando ele está ligado a dois outros átomos de carbono, nós chamamos de carbono secundário. Quando ele está ligado a 3 outros átomos de carbono, nós chamamos de carbono terciário. E quando ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, nós chamamos de carbono quaternário. E se ele não estiver ligado a nenhum outro? Pode acontecer. Nesse caso, alguns livros dizem que ele é um carbono primário. Alguns livros consideram que quando ele está ligado a um ou a nenhum, ele é primário. Já outros dizem que não. Nesse caso, ele não pode ser classificado porque ele não está ligado a nenhum outro átomo. Então essa parte é muito fácil, não tem segredo. Ligado a um carbono, primário. Ligado a 2 carbonos, secundário. Ligado a 3 carbonos, terciário. E ligado a 4 carbonos, quaternário. Uma cadeia carbônica ela pode ser classificada em relação a diversos fatores. Acompanhe aí na página 19 do livro de vocês o quadro que tem. Vamos comentar esse quadro ponto a ponto. A primeira parte fala das cadeias abertas ou acíclicas. Pode ser chamada dessas duas formas. A classificação das cadeias abertas quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Se é ligação simples, dupla ou tripla. Saturadas. As cadeias abertas saturadas são aquelas que só têm ligações simples entre os carbonos, como mostrado nessa primeira figura aí. Ah, professor, mas tem ali uma tripla ligação entre o nitrogênio e o carbono. Sim, mas lembre-se, aqui é a classificação da cadeia carbônica. Então, esse nitrogênio ele não faz parte da cadeia carbônica. Então você não vai considerar ele, você vai olhar só para a cadeia carbônica. E nesse caso, a cadeia carbônica, ou seja, todos os carbonos que fazem parte da molécula, não tem nenhuma ligação dupla ou tripla entre eles. Essa tripla está fora da cadeia e aquela dupla também está fora da cadeia. Então, portanto, esse primeiro exemplo é uma cadeia saturada, só tem ligações simples. Ou pode ser insaturada, como na segunda figura do quadrinho. Nesse exemplo aí, existe uma dupla ligação entre os 2 carbonos,
então ela é insaturada. Classificação quanto à presença de heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono entre dois carbonos, igual eu falei no vídeo passado. Heteroátomo é isso, qualquer átomo diferente de carbono que esteja entre os carbonos. Se a molécula não tiver nenhum heteroátomo, então é uma cadeia homogênea, como nesse exemplo aí. Ah, professor, mas tem um oxigênio ali. Sim, mas aquele oxigênio não faz parte da cadeia carbônica. Ele está fora da cadeia, então ele não é um heteroátomo. Portanto, essa cadeia aí é homogênea. Assim como o nitrogênio que tem lá no final, ele também não faz parte da cadeia. Ele não está entre carbonos. E a cadeia pode ser heterogênea. No segundo quadrinho aí, é o caso de uma cadeia heterogênea, quando tem um heteroátomo. Veja que esse oxigênio que tem no segundo exemplo, ele está entre dois carbonos, então ele é um heteroátomo, por isso essa cadeia é heterogênea. Terceiro quadrinho, classificação em relação à classificação dos carbonos, se é primário, secundário, terciário. As cadeias podem ser normais ou ramificadas. A cadeia normal ela só apresenta carbonos primários e secundários, e a cadeia ramificada apresenta pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Outra forma de você saber se uma cadeia é normal ou ramificada é também pensando da seguinte forma: a cadeia normal ela só tem duas extremidades, e a cadeia ramificada ela tem mais de duas, 3, 4, por aí vai. Agora, classificação dos compostos aromáticos aí no segundo quadro. A classificação quanto ao número de núcleos aromáticos. Quando um composto aromático só tem um núcleo benzênico, um anel benzênico, nós dizemos que eles são mononucleares, como nessa figura aí. Quando ele tem mais de um anel benzênico, eles são polinucleares. Classificação quanto à disposição dos núcleos aromáticos. Eles podem ser isolados e polinucleares ou podem ser condensados e polinucleares. Polinucleares é quando ele tem mais de um núcleo benzênico, mais de um anel benzênico. Isolados quando eles estão separados. Eles não têm nenhum átomo de carbono em comum, eles não compartilham nenhum átomo de carbono, eles são isolados, separados. E os condensados, como vocês estão vendo no exemplo aí, eles são ligados um ao outro. Tem átomos de carbono que são compartilhados entre os dois. Agora, o terceiro quadro aí, as cadeias alicíclicas. As cadeias alicíclicas são aquelas que são fechadas, mas não são aromáticas. Então elas são chamadas de alicíclicas. Classificação quanto ao tipo de ligação. As cadeias alicíclicas, elas podem ser também saturadas e insaturadas. Quando elas são saturadas, elas só têm ligações simples, como nesse exemplo aí, que tem parece um triângulo. Tem uma dupla ali, tem, mas essa dupla está fora do ciclo, está fora da cadeia carbônica, então por isso que ela é saturada. Já no segundo exemplo, do lado direito, tem uma dupla entre os dois carbonos, por isso ela é insaturada. Na segunda linha do terceiro quadrinho, quanto à presença de heteroátomo. Se ela não tem heteroátomo, elas são chamadas de homocíclicas, não tem heteroátomo. Se ela tem heteroátomo, são chamadas de heterocíclicas. Quanto à classificação dos carbonos, se ela só tem carbono primário e secundário, elas são chamadas de normais. Se elas possuem pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário, elas são chamadas de ramificadas, como nos exemplos aí. Só uma ressalva aqui, as cadeias fechadas, ramificadas, também podem ser chamadas de cadeias mistas. E as cadeias que são abertas, elas também podem ser chamadas de alifáticas. Pode ser aberta, acíclica ou alifática. Então, eu sei que parece muita coisa, parece muito complicado, mas não é. Quando vocês começarem a praticar, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Bom, gente, agora eu vou pedir para que vocês baixem a lista de exercícios que está aqui na descrição desse vídeo, copiem as questões no caderno e respondam, e depois vocês me mandam uma foto pelo WhatsApp. Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então era só isso, tchau e até a próxima.